gente já meditou nessa palavra aqui algumas vezes. E eu mesma estou admirada da gente vir para cá hoje, sinceramente. Marcos capítulo 5, e a gente vai falar mais uma vez sobre um dos milagres mais impressionantes que a Bíblia nos traz, que Jesus operou, a mulher hemorrágica. E a gente já pregou sobre ela às vezes, passa na minha cabeça que não tem mais nada para tirar, mas quando a gente vai, medita, lê, a gente percebe que a palavra de Deus realmente tem vida. Então, Marcos capítulo 5, essa é uma história que ela está, a gente também encontra em Mateus, Lucas, mas em Marcos ela é mais detalhada. Eu penso assim. A gente pega o versículo 21, mas nessa noite eu estou realmente decidida a não falar detalhes sobre eu não vou correr com Jairo, tá? Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, só para mostrar que essa é uma história onde a pessoa principal dessa história parece ser Jairo, porque Jairo vai levando Jesus para casa. Tem uma multidão, e Jairo vai conduzindo Jesus até a casa dele, porque Jairo sentiu essa necessidade que Jesus fosse até a casa dele. O problema dele era muito grave, ele estava morrendo, e tem uma multidão acompanhando. Imagine uma multidão. Jesus não tinha como se diz, guarda-costas, ele não tinha segurança para ficar impedindo a multidão de se aproximar dele. Tinha uma multidão que apertava Jesus. E o versículo 25 diz assim: grande multidão seguia, comprimindo. Aí 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, a situação dela estava piorando. 27. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: eis que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja Deus. Segue
trazer cultura, né? Costumes e aquela cultura, porque o milagre ocorreu naquela cultura. Uma mulher não podia sair em busca de auxílio, ela não podia de maneira nenhuma. Essa aqui, ela sai. Por que ela vai? Eu me lembro da mulher, cananeia também, que ela vai, ela não poderia ir, mas ela vai buscar socorro para a filha. E essa daqui é ela por ela, sozinha. Ela não podia ir porque quem deveria ir era o marido dela, sempre um homem. Mas a gente não vê nada a respeito disso, se ela já havia se casado ou se ela nunca se casou. Ela é sozinha, ela vai sozinha, ela vai à procura de socorro sozinha, coisa que ela não podia. Quanto mais um religioso, quanto mais um mestre, ela mesmo podia ir falar com ele. Uma mulher de maneira nenhuma poderia chamar a atenção para si e nem se dirigir a um religioso e falar publicamente, estar ali publicamente com o religioso, no caso do mestre. Não podia, mas essa mulher, o milagre dela começou exatamente como diz a Bíblia Sagrada. A fé vem por ouvir. Ela ouviu falar de Jesus. E como é importante a gente ouvir falar de Jesus, irmãos. E eu atribuo o fato de eu estar aqui exatamente por ouvir falar de Jesus diversas vezes. E eu ouço todo dia, eu ouço falar de Jesus. E como é importante, às vezes as pessoas precisam de ajuda, precisam de milagre, precisam de socorro, mas o milagre não começa porque ela quebra essa regra do ouvir, que poderia estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas ela tem as suas razões para não vir ouvir. Essa mulher tinha as razões para não ir até Jesus. A primeira coisa que ela começou porque ela ouviu falar de Jesus, começou bem no milagre, ela ouviu falar de Jesus. Então, quando ela ouviu, a fé veio por ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é Jesus. Ouviu, e quando ela ouviu falar de Jesus, Jesus cura, Jesus liberta, a palavra gerou. A boa notícia gerou nela uma fé operante. Fé. E ela tinha fé. E nós precisamos ter fé. E a fé é a coisa mais preciosa que nós temos. E a gente falava exatamente no domingo, né? Que nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão tinha uma confiança cega em Deus. Deus mandava fazer porque ele nem entendia. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia por que ele tinha para tal filho, mas ele não sabia que cidade era aonde Deus estava conduzindo. Mas, embora não entendesse o que Deus estava fazendo, ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo, fazia bem feito. E nós, os filhos de Abraão, temos que ter essa fé no coração, essa confiança, digo, cega em Deus. A fé é racional, mas temos que ter essa confiança cega de que Deus sabe o que está fazendo. Ela tinha fé e ela vai em busca de socorro. Algumas pessoas têm suas razões, ela tinha suas razões. Qual era a razão que ela tinha? A razão que ela tinha, a começar da referência, lá em Levítico capítulo 15, no 33, no 18, no 25, a gente encontra que ela não podia sair de casa, enclausurada, confinada. Você sabe o que significa isso? Tenta lembrar quando aconteceu o lockdown. Tenta lembrar
quando existe essa ordem de confinamento e a gente saía, mas sentia falta. E algumas pessoas, né, sentiam falta de sair. Eu falando isso aqui, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de uma pessoa que disse assim: tanta saudade da igreja e do culto, me arrumar, botar uma roupa. Todo mundo falando, tá até aqui, tá me olhando. Botar uma roupa no culto para eu assistir com a multidão. Imagine, né? Se a gente que ia trabalhar, saía, ia resolver na feira, as coisas mais necessárias, as pessoas sentiam, eu acredito que todo mundo sentiu o confinamento, mas algumas pessoas sentiram muito mais e acabaram até adquirindo algumas doenças como ansiedade e problemas emocionais por causa do confinamento. Essa daqui, ela não saía para lugar nenhum, porque não podia. Volta da referência lá em Levítico 5, diz que ela não podia. Ela não podia estar em lugar público, ela não podia ir no culto, ela não podia ir nas reuniões, na sinagoga, não podia frequentar a sinagoga, ela não podia ir para lugar nenhum nas festas religiosas, ali, trancada e enclausurada. Ela sabia que tinha festa, ela sabia que tinha reunião, ela sabia que estavam reunidos, porque tudo isso ela sabia, só que ela não podia colocar o pé fora de casa. E essa questão de ficar confinada, enclausurada, isso mexe muito com o emocional e com o espiritual. Porque você quer ir para a reunião, porque você quer ir para o culto, porque você quer ir para a sinagoga, você quer participar, e mexe, tem como, irmãos, mexe com o emocional e com o espiritual. Agora, a gente não sabe exatamente que doença era aquela. A gente sabe que existia uma hemorragia, só para você poder entender, lá em Levítico, quando Deus proíbe o homem de chegar perto da mulher que tivesse nos seus dias de menstruação, a proteger a mulher. Nosso Deus é Deus de detalhes. Imagine uma mulher nos seus dias andando pelo deserto. Naquela época era totalmente diferente do que a gente vive hoje. Não tinha absorvente. Como vivia essa mulher? Não tinha a facilidade de roupa. Era muito difícil você adquirir roupas. Era para quem tinha condições. Aqui fala que ela teve condições, só que ela perdeu tudo. Por quê? Porque alguém falou para ela: olha, vou trazer um remédio para você lá no Oriente. Porque teve uma pessoa que falou para ela: olha, teu médico ele é bom, ele cobra caro, mas ele é bom. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela tinha, além de ter perdido, se despedido de tudo, ela estava piorando. Então, ela tinha condições de ter roupas, mas imagina a necessidade de trocar de roupa o tempo todo. A necessidade de se trocar o tempo todo. A gente lê e parece que aquela mulher sofria. Só que vai além. 12 anos de infelicidade. 12 anos infeliz sem, olha, físico debilitada, fraca. E além, quando a pessoa está
em que a pessoa fica mais sensibilizada. Todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer atenção quando está doente. Pode ser quem for, mas quando a pessoa doente, a fase que ela fica mais sensibilizada, ela fica entregue para que as pessoas cuidem dela. Ela não tinha quem cuidasse dela, é ela por ela mesma. E ela está sofrendo, ela está infeliz, ela não tem mais condições financeiras, não tem ninguém para lutar por ela. Provavelmente deve ter escutado algumas coisas como: não tem mais jeito, você já fez de tudo, não tem mais um médico para você ir. Provavelmente já deve ter escutado ainda palavras se pudessem colocar ela para baixo. Por isso que é um dos milagres mais impressionantes, porque é um milagre que fala que ela não encontrou Jesus por acaso, como aconteceu com outras pessoas. O homem com tanto de Bethesda, por exemplo, não. O milagre começou no coração dela porque ela sabia a necessidade dela. E quando ela fica sabendo que Jesus está ali em Cafarnaum, ela coloca no coração dela que ele curou outros, ela também vai ser curada. Jairo é um homem importante. Ele é também um religioso e ele recebe atenção. Mas, ao contrário de Jairo, ela não manda ninguém levar recado, dizendo: olha, vá para ele, são 12 anos que estou sofrendo. Eu estou morrendo, eu não tenho mais nem força, porque esse era o estado daquela mulher, fraca, sem força, sem ânimo, sem alegria, sem energia. Esse era o estado dela. Ela tinha todos os motivos para não sair de casa, para não ir atrás de socorro, de ajuda, mas ela não manda dizer: olha, fala para ele que eu estou aqui, que eu estou morrendo, que eu preciso, traz ele aqui. Não. E talvez até tenha chegado no filho dela que Jesus fez curas apenas com uma palavra: vai, a tua filha está curada. Não, ela botou no coração dela que ela ia mesmo sem força. Por quê? Qual é a distância? A gente não tem aqui, mas a dificuldade era grande. Primeiro porque ela não podia sair, ela estava correndo risco de vida, porque se notassem ela estava correndo risco. Principalmente, irmãos, não podia tocar em um religioso, não podia tocar em nenhum religioso, um médico, um sacerdote, não podia tocar. Mas ela arrisca, ela não tem mais nada a perder, ela perdeu tudo, ela perdeu a saúde, ela perdeu a liberdade dela, ela perdeu a força, a energia, ela perdeu todos os recursos que ela tinha, ela perdeu o dinheiro. A única coisa que lhe restou foi o principal: a fé. Ela vai, porque ela botou no coração dela, com toda dificuldade, ela tinha que ir e toca nele. E ela disse: se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Tem uma multidão. E como que uma mulher fraca, foram 12 anos perdendo sangue, isso acarreta anemia, isso acarreta fraqueza, outras doenças. Para sair de casa já é uma dificuldade, ainda tem uma multidão. Como faz para passar entre uma multidão, para empurrar alguém? Que dificuldade, que dificuldade. Mas eu digo assim: que dificuldade grande, que fé maior que a dificuldade. É de fato um milagre
Jesus, ela consegue com muita dificuldade, ela vai e ela toca em Jesus. E naquele momento, Jesus ele sentiu que alguém com muita necessidade tocou nele. Alguém que tinha uma grande necessidade, mas que também tinha uma grande fé. Aleluia. Ela toca e ele para. Agora o risco é maior, porque ele para, olha ao seu redor e diz: alguém me tocou. E os discípulos, eles acham aquilo um absurdo. O que ele está falando? Não estou entendendo mesmo. A multidão se aperta. O Senhor pergunta quem me tocou? Não, alguém me tocou. Olhando ao redor, os olhos dele param naquela mulher que está tremendo. Porque além de ela não poder falar com o homem publicamente, além de não poder estar em público, além de não poder estar no meio daquela multidão, ela toca no religioso. Aquelas cordinhas que simbolizavam exatamente que ele era religioso. As cordinhas que simbolizavam que as orações que o religioso fazia. Então, ela foi uma daquelas cordinhas que ela tocou. Ela toca e ela fica tremendo, principalmente porque ele agacha ela com os olhos. E quem não podia estar ali, de repente, toda a atenção é para ela. E ela treme, ela está muito desconcertada. Ela está embaraçada, ela treme e ela se prostra diante dele, tremendo, porque toda a atenção ali é para ela. E as pessoas, provavelmente, quando viram aquela mulher, entenderam. Talvez alguém pensou: olha, ele realmente é um profeta. Ele descobriu que essa mulher tocou nele. Ela agora será repreendida. Ela agora será amaldiçoada. Já era amaldiçoada para eles. Ela agora vai ser repreendida por ele. Mas, ao contrário, Jesus, que quebrou todos os protocolos, ele fala para ela. Deixa eu pegar aqui. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem tocou nas vestes. Responderam os discípulos: vê-se a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: olha, aquela mulher, ela tinha uma fé no coração dela. Ela tinha uma fé no coração dela. Ela dizia no coração dela: eu vou, se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Essa era a fé dela. E quando ela faz aquilo que ela já determinou, que ela profetizou, Jesus apenas confirma a fé dela. Que ele diz: é a tua fé. Ele confirma a fé dela. Ela provocou o milagre dela e ele confirma o milagre daquela mulher. Aquela mulher que está com todas as áreas da vida dela parada. Todas as áreas, não ficou uma área da vida daquela mulher que foi atingida. A área sentimental, a área amorosa, a área da saúde. Essa já estava mesmo a ponto de morrer, porque 12 anos perdendo sangue, a ponto de morrer. A área emocional, a área espiritual, religiosa, a área financeira, porque já não tinha mais nada, gastou tudo para adquirir saúde, não adquiriu, pelo contrário, como diz a Bíblia, ela estava só piorando. Todas as áreas da vida daquela mulher foi atingida, não tinha uma área sã.
Mas Jesus, ele, a primeira coisa, depois de ela, de confirmar o milagre dela, a primeira coisa que Jesus restaura na vida dela é o espiritual, porque ele chama ela de filha. Se ela antes carregava outros nomes, como a doente, a amaldiçoada, a enferma, aquela mulher, a infeliz, a coitada, a pobre, eu acredito que ela deve ter levado vários nomes, deve ter chamado ela de tanto nome, e ela chega a Jesus com esses nomes, mas ele restaura o espiritual dela, dizendo: filha, você não é amaldiçoada, você não é a infeliz, você não é a doente, você não é a pobre coitada, a miséria, você é filha. Filhos, e a gente precisa colocar isso na cabeça da gente, porque a gente precisa aprender com essa mulher. A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé não apenas curou, ele não apenas disse: a tua fé te curou, mas ele fala: a tua fé te salvou. Essa palavra, agora ele diz: vai-te em paz, a vida dela, ela sai dali, a vida dela é outra, a história dela é outra, o caminho dela é outro, ela vai viver uma nova vida, ela vai viver aquilo que ela não viveu durante 12 anos, ela vai ter uma nova história. Desse o que aconteceu com ela? Você nunca se perguntou o que aconteceu com essa mulher depois? Será que ela foi uma das que seguiu Jesus, mas não tem o nome dela, porque de fato, como diz Lucas, certa mulher, será que ela foi uma das que seguiu Jesus? Será que ela se tornou? Cadê essa mulher? Eu tenho certeza, eu creio de todo o meu coração, quem tem um encontro real, verdadeiro com Jesus, essa pessoa não deixa, não abandona. E hoje a gente não tem o nome dela aqui, mas eu acredito, irmãos, que um dia a gente vai se encontrar com ela, a gente vai saber quem é essa mulher, que rumo que levou a vida dela. Porém Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amado de Jesus, a gente precisa aprender com essa mulher que perdeu tudo. Você sabe o que é perder a esperança? Você sabe o que é perder a esperança? Os médicos, foi um, foi o outro, um não deu jeito, o outro também não deu jeito, foi 5 não deu jeito, foi todos, não tem mais tempo para ir, nenhum deu jeito, nenhum. Você sabe o que é perder a esperança? Não ter mais possibilidade. O extremo daquela mulher, o impossível daquela mulher, deu oportunidade para Jesus. Por quê? Porque ela perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E a fé é a única coisa que a gente precisa para ter uma nova vida, para recuperar. A fé, porque ela ouviu, gerou nela fé. A fé que é gerada no coração, mas a atitude é igual a vencer, a conquistas, a vitórias. Coisa mais preciosa que a gente carrega na vida e não pode perder de maneira nenhuma é a nossa fé, porque é através da nossa fé que a gente recupera tudo que Deus tem para a gente. Amém, Jesus? Se coloque de pé. E é mais uma mulher impressionante, marcante, extraordinária, muito para nos ensinar. E olha, eu tenho certeza que eu não consegui trazer todos os ensinamentos da mulher hemorrágica, até porque eu sou limitada, mas o Espírito Santo fala mais contigo. Feche os teus olhos em nome de Jesus.